ver o trabalho e tal. Eles têm medo que mas seja o novo Paulo pressão. Souza. E aí? Não ganhando... A torcida tem medo que seja o novo Paulo Souza. Se não ganhar... não, aqui não. Assim, a gente, né, sabe como é que é? Foi bem, então com o Paulo Souza. Agora, vamos tirar? Não tira, deixa mais um pouco. Não tira, deixa mais um pouco, não tira, deixa mais um pouco. Quando viu, tinha que tirar. Se você já viu que não está frutificando, você já viu que já não está funcionando... mas tirou a tempo de ganhar 2 títulos. Eu acho que tem que manter o treinador, desde que o treinador te dê retorno. Meus amigos, situação complicada do nosso Flamengo. Vamos ver o debate aí agora com Zinho, Felipe Mota, Mauro Naves, o famoso presidente, Oswaldo Pascoal, comentando bastante aí sobre o desempenho do Flamengo na partida de ontem contra o Independente Del Valle. Zinho muito crítico ao técnico Vitor Pereira, a partida do Flamengo. Vamos ver esse debate, mas antes, dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque é muito importante a sua inscrição para que a gente continue crescendo e trazendo vídeos legais aqui para vocês do debate, né, da imprensa sobre esse nosso Flamengo, que a situação tá bem complicada, tá bem difícil, tá? Galera, é o seguinte, o Flamengo, o tema principal foi que falaram aí que o pior jogo do Flamengo foi esse. Falaram mais coisa, que eu vou concluir no final do vídeo, então assiste o vídeo até o final, que é importante, beleza? Então vamos lá. O intervalo foi sensacional. Se eu subisse uma live no Facebook, ia ter gente presa aqui hoje. Já vou falar. Saudade do Rodinei. Saudade do Rodinei? Muitas saudades do Rodinei. Tá fazendo mais falta que o João Gomes, você diria? Eu já tenho falado isso aqui no programa. João Gomes, torcedor rubro-negro, tudo bem, moleque sensacional, espetacular, mas eu acho que uma hora ali vai melhorar fisicamente o Gerson, o Vidal, que pra mim foi o melhor em campo ontem. Foi bem ontem? Sobrou. Assim, não é que foi extraordinário, mas de tudo que eu vi foi o melhor, pelo menos. Então, assim, agora o Rodinei, não vi ainda ninguém fazer o que o Rodinei fazia nesse time, que dava aquela opção ali pelo lado direito. E que o Flamengo carece muito, mas muito disso. Carece também que aquele rapaz ali não estreou ainda nesse ano, né? Arrascaeta? Ainda não jogou esse ano. Não, ainda também não. Debochado. Aquele rapaz ali atrás do senhor não estreou ainda. O Arrascaeta. Ele não estreou. Tem alguns jogadores que não estrearam. O Romero no Corinthians não estreou. Arrascaeta no Flamengo não estreou. Ele não jogou ainda nessa temporada. Né? Não dá pra gente dizer, o Flamengo perdeu para um time extremamente arrumado e a altitude não tem desculpa, porque o cara de 37 anos correu para todo mundo ontem. Não é possível que um cara de 37 possa correr para todo mundo e os outros só não se sentirem, no mínimo, incentivados a correr um pouquinho. Eu não sei o que está acontecendo com o goleiro do Flamengo. O Santos não solta uma bola. Ontem ele não queria segurar nenhuma. Não interessa. O Santos é uma virtude. Você bate no gol, ele pega. Ele não é goleiro rebatedor. Ontem ele só queria... me mostrou uma certa insegurança aquele lance ali que... O Santos. Acabou pegando na mão, né, Mas ali o que ele foi? Dar um soco na bola? Assim, ali o que é um cara que tá inseguro. O goleiro não pode... eu vou... Ratear. Vou fazer isso. Não, o cara tem que convicto. Decidido. E ali, assim, eu não sabia o que ele quis fazer. E outra coisa... A sorte que pega na mão, o juiz anula. Mas, assim, o movimento dele, a postura, o posicionamento... E aquela saída de gol que nem a bola ele acertou? Nem a bola ele viu. E outra coisa... Uma decisão, jogo de decisão, você tem 2 oportunidades, você tem que guardar uma. O Gabigol é espetacular, é o 5º maior artilheiro da história do Flamengo, mas ele não pode ter 2 oportunidades e não fazer o gol. Uma em especial pra mim foi aquela do cara a cara. Essa. É inacreditável. A outra ele bateu fraquinho, né? Recuou a bola pro goleiro. Agora, aquela cara a cara tem que guardar. Tem. Porque ele é o centroavante, ele é o Gabigol, ele não é o Chiquinho, centroavante do Bala Mistura. Ele é o do meu time lá da Várzea, o Bala Mistura. Ele é o Gabigol, cara. O Gabigol, ele sai na frente do goleiro, o goleiro se intimida e pá, faz o gol. É o Gabigol. O Flamengo ontem, eu vou falar uma coisa aqui, o Flamengo se auto-sabotou nessa temporada. Mandou embora um treinador campeão 2 vezes para contratar um treinador vice-campeão. A pretexto de ter um brilho no futebol, não tem futebol e não tem conquista. O Flamengo se auto-sabotou. Mas terça-feira muda tudo. Não sei. Não sei. E se mudar, é obrigação mudar. Porque a gente está falando do Flamengo, eu não estou falando do Bala Mistura.
Eu tô falando do Flamengo. Tem obrigação de mudar. É obrigação do Flamengo reverter essa situação. O Flamengo não consegue jogar bem. Se alguém viu o Flamengo jogar bem nesse ano, me avisa. Não, se o Vitor Pereira não atrapalhar, o time ganha. Não, mas ele até não atrapalhou ontem, Zinho. Ele botou a formação tirou o Pedro também estava machucado, mas botou o Pulgar. Não, ele começou o jogo... O time piorou. Não, ele começou o jogo... O time ficou mais defensivo, tomou mais sufoco. Ele começou o jogo com Aí não passou do meio campo. Sim, mas ele começou o jogo com o retrato do treinador passado, o Dorival Júnior. Eu aqui ontem defendi, independente do que aconteça, a diretoria tem que manter ele. Agora que pôs, vai, né? Agora, deixa o cara trabalhar. Sim. Nós temos que falar o que a gente está enxergando. Ele desarrumou um time que pelo menos ganhou as finais, mas não brilhou. Foi meio apertado contra o Corinthians. Foi difícil contra o Atlético Paranaense. Tá bom, então. Ganhou. Tá. E agora, ganhou o quê? Então, assim, o time hoje, tá mal fisicamente, tá um início de temporada para muitos, que ainda não estrearam. Teve o problema da altitude, pegou um time arrumadinho. Se vocês se lembram aqui, nas fichas, eu botei 55 para o Independente, no jogo de ida. Sim. Eles eram favoritos no jogo de ida, pelo momento que o Flamengo vive. Agora inverte. Mas é muito pelo talento dos jogadores. Não vai dar tempo. O que o Vitor Pereira vai fazer? Nessa uma semana aí, ainda tem um Botafogo no meio disso tudo, lá em Brasília. Acho que nem vai o time titular, vai? Não, assim, é o mínimo. O que eu quero dizer é o seguinte, agora é os jogadores que vão resolver. Não vai ser mais. Não dá tempo do Vitor Pereira. O que ele vai fazer de revolucionário para esse... É o talento individual do Flamengo, como sempre, né? Esses caras vão ter que colocar para fora isso e assumir a pressão que vai ter no Maracanã. Mauro, quero te ouvir. Eu penso assim, boa noite. Mauro, eu penso o seguinte, eu acho que depois de tudo que o Del Valle fez nos últimos anos, achar que todo mundo que vai lá vai ganhar não entender o que eles fazem. Sim. Mas o problema no Flamengo se viesse tudo numa boa e perdeu de 1-0, não jogou bem, o nosso debate seria outro. É que não há um exemplo bom em 2023, Mauro. Um abraço pra você. Boa noite, Felipe. Bem-vindo aqui ao nosso clube. Estamos três, até sexta estaremos aí, hein? É tão grande ter o prazer de ver o Zinho aqui, não ficar olhando só pro telão. Eu deixei ele falando. Então, os dois nem deram boa noite pro fã de esporte e pra nós. É que eu dei um abração no Pascoal. Na chegada, E o Pascoal tá voltando de folga. Boa noite, fã de carnaval. Boa noite, fã de esporte. Pascoal voltando de folga e tal. E o Zinho comentou o jogo, eu fiquei só esperando. E pilha carregada, né? Concordo com praticamente tudo que eles disseram, porque eu acho que o Flamengo vai virar esse jogo na terça-feira. O Pascoal tem uma certa desconfiança. Eu não confio, não. No mais, basta ouvir o Everton Ribeiro descendo aí no Rio de Janeiro e dizendo, saiu barato. Podia ter sido uns dois. Não discordo de ter colocado o Pulgar, porque o time estava sendo empurrado para trás. Só que não deu certo. Primeiro, pela qualidade do Pulgar, é uma outra coisa a se discutir. O Pedro pediu para sair, que estava mesmo mal. Aí você vai discutir a qualidade do Pulgar. E quando colocou o Pulgar, me parece, o Zinho estava fazendo o jogo, que o Vidal, que estava muito bem pelo lado esquerdo, foi lá para o direito. E parece que ali ele já não funcionou tão bem. Na esquerda, o que ele está dando de cobertura no primeiro tempo, ele fez 3 mudanças com uma. Com uma, exatamente. O Thiago Maia, o primeiro foi para o lado esquerdo. Isso. O Vidal estava na esquerda, foi para a direita. E entrou o Pulgar mal. Entrou o Pulgar mal. Que ainda não jogou bem no Flamengo. Ainda não estreou. Exatamente. A gente pode questionar até a qualidade dele, enfim. Mas a substituição, o Pedro quis sair e tal. E 15 minutos depois, para tentar sair desse sufoco, ele coloca o Cebolinha, que também não vive uma fase maravilhosa, mas enfim, é um atacante. Mas botou pela direita. Outra também. Já outro questionamento. O Cebolinha só joga é bom pela esquerda. Agora, saiu barato porque, assim, a gente conversava ontem aqui sobre o jogo, na expectativa de que quem iria ser protagonista? O time da casa. Quem iria propor o jogo? O time da casa. O que se acreditava é que o Flamengo aproveitasse, pela qualidade individual, as poucas chances que teve. E isso também não aconteceu. Esse goleiro aí também é outro que eu vou te dizer. O Ramírez também passa susto. Ele faz cada defesa, mas faz umas bobagens de vez em quando. Quase entregou o ouro também. De volante, né? Esse Ramírez aí, ó. Ele foi bem no início. Você viu? A bola do Gabigol. A própria bola do Gabigol, a gente fala perdeu o gol. Essa daí. Mas tem o mérito dele ali. Não é que o Gabigol chutou pra fora, não. Tem a mão dele ali. Ele foi bem. Sai, fecha e tal.
Havia até uma dúvida mas de impedimento que não era. O Gabigol tem que guardar essa. Eu sei. E ele ainda foi pra cima do Gabigol nesse lance. Foi lá tirar o barato aí, né? Mas aí depois ele fez isso aí, tá vendo? E na sequência ele fez essa aí, ó. Soltou essa bola. Mas enfim, o próprio Everton desceu dizendo, olha, podia ter sido pior. Podia ter sido 2, enfim. Acho que 1 é um placar para se tirar. Não consigo ver o Flamengo não conseguindo ganhar, nem que seja por um gol de diferença no Maracanã para levar para uma prorrogação. O mínimo que espero. Espero que o Flamengo ganhe por uma diferença maior. Agora, tá jogando para isso? Por enquanto, não. O Pascoal já falou com a Arrascaeta. Porque é isso que é curioso, né? O Arrascaeta ainda não jogou. Mas quando tirou o Arrascaeta, substituiu. Nossa, não pode tirar o craque do time. Então, peraí. Se o cara não tá jogando... Exato. Então, aí quando o técnico fala assim, pô, esse cara aí tá me matando o time. Aí tira ele e fala, nossa, nunca tiraria o craque. Não lança, mas foi decidido. Isso, ontem eu mas estamos há 10 jogos falando isso também, né? Então, você tá 10 jogos esperando ele voltar a jogar. Até elogiei o Vitor Pereira no início, que eu vi uma Arrascaeta melhor posicionado. Sim. Ele não estava lá pelo lado esquerdo, voltando para marcar lateral. Era o Vidal que estava pelo lado esquerdo. Isso. O Everton Ribeiro deu aquele passinho para trás. O início do jogo estava assim. O losango, né? Do jeito que a gente esperava, que é meio que o Pascoal falou, meio Dorival. Agora aí vem também, os jogadores não estão no seu melhor, não estão rendendo também. Agora, a minha surpresa ficou mesmo pela atuação do Vidal, né? Pela positiva, surpresa positiva. E outra, ele tomou logo um cartão amarelo, então havia aquele risco, né? Porque ele entra meio pesado, né? Ele não brinca, não. Aí havia esse risco dele tomar um segundo e tal. E o Davi Luiz aí também podia... Saiu barato, eu acho. Podia tomar um vermelho pro equatoriano, mas o amarelo... Olha lá, agressão por agressão, ele dá uma bicuda, hein, Zico? Ele deu uma bicuda. Quando foi olhar o VAR aí, eu achei que ele ia olhar o lance do Davi. Mas parece que ele ficou mais preocupado em confirmar se ele tinha que dar mesmo o vermelho. Ele foi a mão no rosto, foi proposital. A Renata Ruel até falou, né, na transmissão, né? O Paulo Calçado falou, aqui não chama pra ver o amarelo. E ela falou, como foi um lance que foi chamado por outro contexto, poderia mas dar você o tá vermelho olhando a jogada ali antes, né? Exato. Não sei se pra gente em casa ficou passando muito rápido aquele VAR. Eu não sei se foi daquele fast. Não foi? Foi. Falei, será que o árbitro tá vendo naquela rapidez? Tinha que ser um lance normal. A gente reclama às vezes quando é muito devagar, né, Pascoal? Fala, câmera lenta, né? Tem uma frase que devagar até beijo de neto. Como diz o Simon, né? Câmera lenta, até beijo de vó é agressão. Então eu achei que ele ia aproveitar e ver os dois lances, mas enfim, tudo bem, cartão amarelo, Davi Luiz, e agora ele buscar... Ele deu falta para o Del Valle, a favor do Del Valle, e cartão vermelho para o jogador do Del Valle pela agressão nesse lance. Um ponto que o Zinho falou que eu queria explorar com vocês, inclusive foi no Esportes na hashtag ESPNFCBR. Sequência a gente vem batendo na tecla desde a saída do Mundial, que tinha Volta Redonda e Resende, se não me engano, e daí clássico, e entre os clássicos, as duas partidas da Recopa. O Zinho falou, agora que a diretoria apostou, que eu não concordo e tal, mas já apostou, agora tem que segurar. A panela pode ferver, e aí eu tô falando nesse tiro curto, nessa semana, uma trombada com o Botafogo e não ganhar do Del Valle... Ferver, eu acho que já está fervendo. Sim. Tem alguém querendo desligar, baixar um pouco o fogo, ou vir com uma água mais geladinha ali, porque já está, né? A gente não vive lá dentro e tal, mas imagina a pressão. A chaleira, a tampa da chaleira já poderia cair num cenário. A tampa da chaleira já está borbulhando. Há quem pense, não sei o que vocês... mas há quem pense que se a diretoria demite o Vidal, perdeu esse título e demite, estaria assinando um atestado de que fez a coisa errada. Tá vendo? Não tinha que ter tirado o Dorival, não sei o quê. Então, agora vamos deixar ele desenvolver o trabalho e tal. Eles têm medo que seja o novo Paulo Souza. E aí? Ganhando... A torcida tem medo que seja o novo Paulo Souza. Se não ganhar... não. Aqui não. Assim, a gente, né? Sabe como é que é? Foi bem. Então, com o Paulo Souza. Agora, vamos tirar? Não tira. Deixa mais um pouco. Não tira, deixa mais um pouco. Não tira, deixa mais um pouco. Quando viu, tinha que tirar. Se você já viu que não está frutificando, você já viu que já não está funcionando... mas tirou a tempo de ganhar 2 títulos. Eu acho que tem que manter o treinador, desde que o treinador te dê retorno. Você não pode, eu vou segurar porque eu vou segurar. No futebol brasileiro você não tem tempo para isso. Eu acho que a diretoria do Flamengo, que eu respeito, que faz um trabalho de administração sensacional,
toda a estrutura que o Flamengo tem hoje, o poder financeiro e os títulos que ganhou, muito por competência dessa diretoria. Sim. Agora estamos analisando esse caso. Esse movimento. Quando ela troca, ela sabia das competições que tinham. Imediatamente, exato. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, não tem por que trocar. Vamos lá, Zinho. Termina o campeonato. Por quê? Porque não estava jogando bonito. Tá jogando bonito? Não. O Marcos Braz não foi específico. Nós estamos aqui deduzindo. Porque alguém falou, você é um espetacular repórter, eu convivo com você há quanto tempo? Você me entrevistou há quanto tempo? Zinho, vamos falar isso aí, às vezes eu pensar que você tá velho. Os caras vão pensar isso aí. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, aí você vai buscar suas informações, você é bom nisso e tal, a gente vai procurando. Agora, a diretoria não chegou lá, Mauro, e falou assim, foi por isso. Não falou. Usa todo o subterfúgio possível. A gente aqui especula que não acreditaram no trabalho do Dorival, mesmo com as vitórias. Depois de resultados diante do Corinthians, ele na Copa do Brasil, fez um jogo que poderia ter perdido, que foi para pênalti. Isso é o que a gente especula. E mesmo depois, na final da Libertadores, jogador a menos do outro lado e o Flamengo sem se impor, me parece, eles não tiveram coragem de falar isso. Sim. Com esse técnico aí a gente está arriscado a não ir bem no começo. Vamos mudar para um cara mais experiente. Não sei nem se o Vitor Pereira é mais experiente. Então é a minha opinião. A minha opinião é essa. Se é isso, o resultado que vai ditar agora de 3 competições com um time mal preparado, por conta da diretoria, que trocou no momento, sem tempo para um trabalho, para competições tão importantes. Porque assim, o Vitor Pereira poderia ter assumido no dia 26, quando os jogadores se apresentaram. Teria um tempo a mais de preparação. Não, mas ele tinha contrato com o Corinthians até o final de dezembro. Paga a rescisão. Não quer pagar, não quer gastar. Aí assim, eu não estou lá para saber o que foi. Mas esse movimento dessa diretoria que eu elogio por tudo que o Flamengo conquistou, foi errado. Foi errado. Não é o nome, o Dorival tinha que continuar, a análise é deles. Mas era o momento para fazer isso com um espaço tão curto, para trazer um treinador, para conhecer, para trabalhar com esse grupo, para entender a metodologia que quer implantar para esses jogadores. Não deu tempo. É nítido o time mal preparado fisicamente, taticamente, tecnicamente, não estão no melhor momento. Aí não é o nome, o Vitor Pereira. Sim. Acho que até qualquer um outro treinador ia passar por isso que ele está passando. Tirando o Dorival, que já estava lá. E já ia trabalhar com esse grupo. Se vai ganhar ou não vai é outra coisa. Mas ele já estava com esse grupo pelo menos há 6 meses. Então a minha questão é essa. Aí agora, porque perdeu para o Palmeiras num jogo equilibrado. Jogaço. 4-3, poderia ter ganho o jogo. Sim. Foi mal contra o Al-Hilal. Mas se a gente for lembrar do jogo, foram 2 pênaltis com a expulsão de um jogador. Exato. Muda todo um contexto. Claro. Mas não jogou bem, concordo. Mas quando o Flamengo empata o jogo, todo mundo que estava assistindo, agora vai virar o primeiro tempo, mas aí ali no finalzinho, Gerson é expulso e pênalti. Mudou tudo. Sim. Agora foi mal mesmo. Pra mim, o pior jogo do Flamengo foi esse agora. Sim, concordo, eu concordo. Esse foi o pior jogo do Flamengo. Não, porque o Flamengo não foi... O Flamengo, tem jogador do Flamengo que passou o jogo não sendo apresentado a bola. O Varela, com todo respeito, jogador de seleção do Uruguai, mas o Varela é só isso? É só isso? É lateral, isopor? Não vai no fundo nunca? É isso mesmo? É só isso? O Varela é só isso? Tá, esquece muito. Esse negócio. Não tem alguém que consiga ir na linha de fundo. Ontem teve 3 jogadas no primeiro tempo. Você estava no jogo, brilhante como sempre, Zinho. Você notou isso. O Everton Ribeiro deu uma trava na bola e esperou passar. Será que ele sentiu saudade de avião? Sim. Não passou. Não passou. E aí o que acontece? Trava a bola, atrasa o contra-ataque, não sai a jogada e o time adversário se posiciona. Pega um time que joga uma linha de 5 muito clara. São 5 jogadores na defesa, são 3 jogadores posicionados na frente da zaga, um que não sai nunca, que é o Perrerano, né, que só aparece na frente, bate no gol e volta correndo para se posicionar. Jogam 3 volantes
e com 2 caras para especular na frente. Eu acho que o Valério tá fazendo muito bem ao Ayrton Lucas, porque aí ele começa a aparecer o menino, sabe? O outro não vai. A diferença? E que pese teve um momento ontem, acho que até o Zinho, o Calçade, o Paulo. Foi eu que falei. Que faltou gás pra ele, não Faltou. foi? Aí, assim, foi nítido, ainda, mas, né? cara, eu conheço o Ayrton Lucas. O forte dele é a velocidade, a chegada. Ele domina, recebe essa bola. Tinha espaço para ele penetrar, entrar dentro da área. Ele preferiu dar o passe. Teve uma outra esticada para ele. Aí é nítido a gente ver. Segundo tempo, vem mesmo a parte do ar que o cara respira e não vem. Ele fazendo muita força para tentar chegar. Aí eu dou o desconto da altitude, sim. Olha, gente, sinceramente, eu acho que não foi o pior jogo do Flamengo, não, tá? Eu acho que o Flamengo teve partidas piores, tá? Partidas piores. Por todo o contexto, altitude, essa situação toda, não acho que foi o pior jogo do Flamengo. Pra mim, quanto ao Hilal, horroroso o jogo. Quanto ao Ali, ganhou, mas jogo horroroso também. Campeonato Carioca, jogo horroroso também. Aquele jogo lá contra o Madureira. O Flamengo não fez um gol no Madureira, com o time principal. Teve que virar pra cima do Volta Redonda, senão o Gabriel perde, ou então empata. Então, pra mim, não foi o pior, tá? Eu discordo nesse ponto do Zinho. E sobre a demissão do Vitor Pereira, cara, a pressão aumentou. Existem conselheiros no clube já que querem que demita, mas a diretoria do Flamengo bateu o pé, tomou atitude, o treinador é esse. Até mesmo o que se fala nos bastidores é que até mesmo se perder a Recopa na terça-feira, Vitor Pereira continua como técnico do Flamengo. A informação é essa. Tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, massa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegras.